Muito bem. Boa tarde para o João e para o Helder, e para quem mais chegar depois ou ouvir essa gravação. Então, hoje nós encerramos o livro do Walter Bracht, A Educação Física Escolar no Brasil, o que ela vem sendo e o que pode ser. E hoje nós vamos falar do último capítulo e das considerações finais, né? Capítulo 6, se eu não me engano, coloquei o papel no lugar errado aqui. É isso aí, capítulo 6, o que a educação física pode ser e o que queremos que ela seja, que foi um jogo de palavras aí com o título. E aí, hoje eu pensei em fazer inverso. Como esse último capítulo ele é bem tranquilo a leitura, né? Não demanda nenhuma introdução, nenhuma explicação, nem nada. Eu pensei em já passar a bola para vocês, falar aí as impressões de leitura, e aí eu trago alguns pontos que mais me tocaram, e vocês também. Enfim, a gente vai até onde o horário der, ou até onde a gente se interessar. Pode ser? Vocês podem começar? Pode ser. Se o Helder quiser começar, eu preciso abrir aqui o arquivo. Então vai lá, Helder. Beleza, eu começo. Bom, boa tarde, então, e vamos lá. Antes de eu terminar essa leitura, né, desse capítulo, né, das considerações, eu li ela primeiro uma vez, daí eu dei uma passada no resto do livro, né, que a gente já tinha visto, e também retomei algumas marcações, porque eu acho que me ajudou assim, a entender qual que é a proposta do livro, de onde que ele saiu, alguns problemas, aonde que ele chegou, né? Então, me ajudou bastante nesse processo aí. Para mim, o que ficou assim, então, dessas marcações, um dos problemas que ele via, né, era a relação que o pessoal em si da área tratava e trata o corpo por um viés racional, né? Então, ele problematiza isso. No encontro passado, eu não pude participar, mas acompanhei depois no YouTube, né? Daí o João leu um trecho lá que eu achei bastante legal também, né? Que tá no livro. Que é em relação... Diz mais ou menos o seguinte. Podemos conhecer o corpo em movimento, mas o que podemos conhecer com o corpo... Então, podemos conhecer o corpo em movimento, mas o que podemos conhecer com o movimento do corpo? Como o movimento participa do processo de conhecimento do mundo. Que caráter tem esse conhecimento? O que pode um corpo ou um movimentar-se? Eu acho que também, concordando, essa é uma das questões centrais aí que ele traz no livro. E a outra, que está lá na página 64 do livro, que a grande outra problema dele, né, que ele via, era em relação com o mercado, né? Daí ele fala o seguinte... Ele não entendi direito se ele ia criar ou se ele cria ou problematiza essa questão, mas é mais ou menos o seguinte, né? Sobre a relação de criar políticas institucionais que não se curvem às leis do mercado. Esse, assim, para mim também é outro problema central do texto e que, assim, esses dois eu não sei se... Eu não entendi direito aquele final, sabe, que ele apresenta um relato de experiência lá, de toda uma carreira de uma professora, né? E o que ficou para mim lá dela, assim, com essa possível relação com o que ele escreveu, foi essa relação desse movimento, né? Que é a partir do movimento com o movimento do corpo, né? Que no plano de aula da professora, vamos falar assim, todas as aulas tinham essa... Não sei como colocar, é que eu também tive um pouco de dificuldade de entender, né, através do plano de aula, enfim, de relacionar um pouco, mas que fica assim essa questão do movimento. Então, para mim, o que ficou assim foi essa questão do movimento, do trabalho com o consumo, né, do mercado, e as outras duas questões que ele problematiza, que eu acho também que é um pouco caro assim, para a educação física, é a questão do lazer e da saúde. Lá mais para o final, já nas considerações, e também na prática delas, que é interessante, né? Que, por exemplo,
ela trabalha com a saúde enquanto um tema, né? Então, me parece que nesse livro tá como algo, não sei, acho que talvez novo, assim, né? O livro é de 2019, né? Que nas aulas de educação física trabalham com o tema da saúde, só que num viés crítico, né? Então, ou algo assim, né? Então, é tratar a saúde enquanto um tema, né? E que no capítulo da saúde, ele elenca lá, né, que a saúde deveria ser tratado como um tema em todas as disciplinas da escola, né? Então, e claro, na educação física também seria um tema importante de ser abordado. Acho que para iniciar, assim, é isso. Ficou para mim. Bem, Kaique, você quer dar sequência, Kaique? Você já está em condições ou só está como ouvinte por enquanto? Eu tô no caminho, se o João puder seguir, Tá eu bom. posso falar depois dele. Assim que eu chegar em Tranquilo. casa, eu abro. Tô no carro. Valeu. Vamos lá. Eu também não tenho tantas coisas em relação a esse último capítulo, né? Eu concordo com o Elder, concordo entre aspas, né? No sentido de que o que mais ficou marcado para mim foi a questão, algumas questões que ele levantou sobre o corpo, né? Que acho que são temas interessantes aí, né? No sentido do corpo e da aprendizagem, né? A relação da aprendizagem com o corpo, com o movimento, que eu acho que nós passamos várias vezes por isso, né? Em várias medidas, mas talvez não tenhamos aí nos aprofundado de uma maneira mais demorada nessas questões. Nesse último capítulo, eu acho que eu estava esperando, na verdade, uma proposta ou alguma coisa que o Brast, né, trouxesse, né, alguma coisa esquematizada, né, eu diria assim, alguma coisa escrita a partir da perspectiva dele, né, mas ele trouxe um relato de prática, né, entendo eu que o espaço do livro não era tão grande para, de repente, ele colocar tudo que ele, não sei se ele gostaria, ou tudo que ele gostaria de comentar sobre o relato, mas pelo que eu entendi, é um relato que ele viu aí como um exemplo possível e talvez mais interessante de uma perspectiva crítica, né, da educação física, fundamentada lá no livro do coletivo de autores que ele participou da escrita, né. O relato em si, né, a prática eu achei muito bacana, né, acho que é um trabalho bastante interessante, que foge aí totalmente do que seria tradicional, né, na educação física, né, mas também eu acho que nós estamos bastante acostumados, né, acostumados com os relatos que nós conhecemos também dos grupos de estudos, né, que a gente participa, então não é uma coisa que choca a gente, né, ver assim, nossa, que descrição de relato tão diferente do que eu costumo ver, né, ou do que eu já vi sobre a educação física e tal. Então eu achei que, e aí ele apresenta esse relato, né, eu achei que no final, esse último capítulo, então, foi mais ou menos isso, né, o relato, não tive tanta surpresa em relação ao conteúdo do relato, e estava esperando, na verdade, uma proposta, alguma coisa que ele mesmo escrevesse, né, não querendo dizer que o relato não possa descrever, né, o que ele vem apontando no livro, né, só estou dizendo que era uma ideia que eu tinha do que ele ia fazer no último capítulo. Mas, enfim, eu achei que essa é a minha impressão, né, em relação ao que ficou do livro, e sobre esse último capítulo também. Achei que foi isso. Não tenho nenhuma passagem específica, assim, dessa última parte. Eu tenho algumas, daí se vocês quiserem participar na discussão, por favor, fiquem à vontade. Eu concordo com o sentimento geral, né, de que me parece que o livro é muito mais
um levantamento de questões do campo, uma espécie de revisão do campo até agora, a partir das leituras que o autor acessou e produziu, e aí onde ele deixa as pontas soltas dessa própria construção do pensamento dele, né, dele e dos pesquisadores próximos a ele. Me incomoda às vezes, porque o tom é como se falasse de uma educação física como um todo, sendo que eu sei de pelo menos 2 grandes centros produtivos que não dialogaram com essa obra, que são as produções do GPF em São Paulo, e as produções do LEPEL na região do Nordeste, ali o pessoal que trabalha com o crítico superador, e faz uma produção, assim, que foi bastante longa, assim, está sendo, né? Então, não dialoga com esses espaços da educação física, quiçá existem outros, né? E às vezes adota um tom como se os dilemas que o autor tem, que os pares dele têm, fossem os dilemas da educação física. Sendo que me parece que o único dilema que é da educação física mesmo, que talvez todos pudéssemos entender como importante, né? Qualquer acadêmico, de qualquer perspectiva, seja a ideia de um discurso legitimador como importante para a área. Acho que essa discussão do livro eu achei interessante. Como a educação física veio se legitimando, e abre uma brecha aqui para a gente pensar como é que ela vai se legitimar a partir de agora. Porque uma vez que o esportivismo vem caindo, a educação física também vem perdendo o sustentáculo que a mantém na escola. Né? Tanto que muitas escolas já vêm retirando a educação física ou fazendo gambiarras, aceitando atestados, porque o foco cada vez mais é um Enem, um vestibular, um mercado de trabalho, e a educação física está ficando de fora disso. Né? Educação física cresce no campo do bacharel em importância, porque é um grande mercado consumidor, nas suas várias manifestações, mercado fitness, suplemento, academias de dança, luta, ginástica, etc. Mas na licenciatura, ela vem perdendo importância. Né? Então, assim, em grandes escolas públicas, a educação física no ensino médio, por exemplo, já é uma grande mentira, já. Né? Já é uma grande... A gente escuta muitos relatos de como simplesmente ela não acontece na prática, acontece só no papel. Já houve tentativas do governo do estado de retirada da escola. Então, essa discussão, para mim, no livro, ela é importante. Como que a educação física vai se justificar de agora em diante, para que ela tenha força a permanecer na escola, né? E a tendência é que, se a escola ceder forças para uma formação cada vez mais mercadológica, que a própria educação física ou se torne ela também mercadológica, no sentido de oferecer um judô, um balé para atrair gente para sua escola, ou ela seja simplesmente abandonada. Então, essa discussão, eu acho que esse livro ajuda a levantar essa bola e a pensar sobre isso. E também, claro, se quiser dialogar com os autores que ele dialoga, ele traz aqui muitas outras bolas levantadas para que outros pesquisadores venham tentar cortar. O sentimento desse livro ele é um grande levantador, assim mesmo, né? Ele só joga as questões para cima, né? Vai jogando, e não corta nenhuma delas, né? Nenhuma delas ele vem lá categoricamente afirmando algumas coisas, ainda que dentro de um recurso dialético, né? Que talvez seja a perspectiva aqui, ou mesmo como uma proposta dentro da multiplicidade, da filosofia da diferença, não carrega esse ônus. Né, não carrega, só vai levantando os problemas mesmo. E a questão do corpo também achei extremamente interessante no livro como um todo. Seja bem-vinda, Maria, fica à vontade. Valeu, eu só posso assistir para terminar o livro, porque eu tô curiosa, eu não consegui ler, você sabe disso. Tranquila, fica à vontade. Fechou, vou escutar vocês, porque eu realmente tô curiosa. Fique à vontade. Bom, e aí uma questão do corpo também ela é extremamente interessante, né, na medida em que realmente me parece ser uma área não desbravada pela educação física em nenhuma perspectiva teórica. Não o corpo, nessa discussão que ele traz aqui para a conclusão, dessa mudança paradigmática do corpo naturalizado para o corpo cultural. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando o que o corpo produz em termos de potência racional, que ele toca nessa discussão a partir de autores que foi difícil dialogar, eu senti muita dificuldade, são referências que nós não temos,
distanciadas das nossas leituras. Entretanto, ele levanta algumas questões sobre o corpo que atravessam os nossos questionamentos também. Fica à vontade, Maria. Você levantou? Relaxa, tô dando PT aqui. Ah, tá bom. Aí, nessa conclusão, né, eu também senti o relato muito, assim, jogado, né, como se a gente tivesse obrigação, assim, enquanto leitor, de fazer as conexões dos capítulos anteriores com a produção da professora. Achei muito deslocado, não sei qual o propósito. Porque, veja, se não tá... Porque tem um alerta ali, né? Qual é o alerta? O alerta diz assim, ó. É imprudência pensar que a teoria se traduz numa prática de maneira literal, uma vez que cada escola possui o seu contexto. Isso é muito legal. Isso, aliás, é uma das críticas que nós fizemos em vários momentos à liturgia do currículo cultural, né? Que se coloca como um currículo pós-crítico e acaba gerando algumas vezes, não sempre, né? Um elemento ali enraizado de uma lógica arbórea, né? Calcificando alguns procedimentos didáticos. Nós falamos isso em vários fóruns, em vários momentos, é uma coisa que atravessa a discussão. Então, esse alerta, eu concordo 100%, mas, ao mesmo tempo, me pareceu meio que um lavo as mãos, eu não vou, e aí sim, aquilo que o currículo cultural faz muito bem, é muito corajoso, eu não vou mergulhar nessas relações entre teoria e prática. Eu vou me limitar a uma discussão acadêmica, e o que os professores fazem com isso, eu não sei. E não é problema meu. E eu não acho que é bem assim. Não acho que isso é tão legal, né? Porque fica muito distanciado. E aí eu digo, por que fica tão distanciados, né? Não sei vocês, mas eu achei o relato foge do tradicional, concordo. Foge muito do tradicional, legal. É um relato de prática... ainda mais sendo uma professora que fez ali a partir de uma formação aqui, outra colar, naquele espírito do Ben 10, do Frankenstein, né? Então, ela não faz parte de um grupo que foi ali orientando as leituras, ela foi fazendo uma formação aqui, então, todos os louvores para a professora, né, que elaborou essa perspectiva. Entretanto, eu vi problemas nesse relato, né? Problemas que não dialogam com o próprio livro. Por exemplo, dividir os conteúdos por ano, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Né? Já liga o sinal de alerta. Né? Quais são os critérios para definir a ginástica do primeiro ano, né, a recreação do segundo, jogos e brincadeiras no terceiro, jogos cooperativos no quarto? Isso demanda, no mínimo, alguma discussão explicativa, o porquê disso, né? Ancorado em quê? Né? E não tem. Essa sequência didática aqui, não vi ela definitivamente embasada em muita coisa, nem que está no livro, nem que a professora apresenta no relato. Outra coisa, tudo bem que isso aqui é só um plano de curso trimestral, mas a maneira como ela coloca os eixos temáticos aqui, tratando da saúde, me parece muito trazer o discurso do campo do bacharel, desse discurso do fitness, para dentro da escola. Qual a diferença para o currículo saudável, da maneira como ela está fazendo aqui? Não vi diferença. Se vocês viram, por favor, né, me interpelem aí e se contraponham, né? Estou dizendo que eu não vi. E por último, na página 203, quando ela apresenta o conteúdo e os temas, falar de corpo na sociedade, corpo e sociedade, para mim, é um tema da aula de filosofia, não é um tema da aula de educação física. Ah, mas o corpo atravessa. Eu acho que a discussão do corpo, ela atravessa a formação. Por exemplo, no primeiro período, a Maria está tendo aula, teve aula, foi falado sobre o corpo em 2, 3 aulas. Outras disciplinas também vão falar sobre o corpo. Na graduação, fala-se sobre o corpo. Na graduação. Com as crianças, se vai discutir corpo e sociedade, pode até chegar nessa discussão, mas ela tem que ser alavancada por alguma manifestação da cultura corporal. Ela tem que ser alavancada pelo futebol, pelo balé, pela capoeira, pelo vôlei, pela ginástica. Como é que você vai discutir diretamente essas coisas? Ela colocou literalmente falar de realidade urbana, vida urbana e drogas para as crianças.
Então, assim, eu estranhei muito isso. Me parece que isso aqui é um tema da aula de geografia, de sociologia. E, novamente, eu não estou dizendo que a educação física não pode atravessar isso. Mas eu acho que esse não é o objeto da educação física. A educação física chega nesses temas através da sua didática, né, dentro de uma proposta pedagógica. E não ela vai diretamente tratar isso como tema ou como conteúdo, né? Enfim, são pontos que daí, se vocês quiserem se contrapor, fiquem à vontade. Eu vou falando aqui, se vocês quiserem me interromper, levantem a mão, ou então abram o áudio, fiquem à vontade, tá? Bom, aí vem as partes que eu destaquei, né? Já falei essa sobre, na página 182, ele diz... Você quer falar, João? Fica à vontade. Não, é só dizer que parece que não... mesmo com o relato, né, não fica tão claro assim a ideia, né, do que a educação física pode ser, né? Que é o que o livro vem anunciando, né? Então, o próprio... Se eu não me engano, é o nome do livro, né? O próprio nome do livro, e isso que você trouxe aí, eu achei excelente, né? O relato ficou muito... Acaba ficando meio solto, né? Falou assim, vou trazer o relato tal do que poderia ser. Traz o relato, depois do relato é considerações finais. Aí não fica, né? Mas e aí, né? Quais as articulações e tudo mais? Achei que esse trabalho de trazer esse relato e comentar, né? Fazer os nós, né? Com o que ele tinha trazido. Até porque o relato parece que ficou um pouco descolado, né? Da primeira discussão lá das legitimações, como que o esportivismo legitimava, como que a ginástica legitima, etc., do relato do que poderia ser agora, né? Então, ele trouxe um relato numa perspectiva crítica, né? Mas, ao mesmo tempo, não discutiu como que essa perspectiva... Aliás, discutiu, né? Mas não fez a relação de como isso estaria ligado com a legitimação a partir da perspectiva crítica, né? Ficou o relato, inclusive, muitas tabelas, né? Muita imagem, assim, uma coisa... Não sei, digo mais. É isso aí. Ó, o capítulo, ele abre dizendo que não faz sentido buscar essa coerência absoluta entre a fundamentação teórica e a prática. Legal, tudo bem. Aí ele gasta um monte de página para fazer tipo uma revisão de literatura de todas as propostas progressistas que existiram até agora, das quais ele faz uma citação, pegando um livro de Nery Nunes. Na verdade, ele pega um livro de relatos de 2012, sendo que o primeiro relato foi produzido em 2006, né? Como quem diz, estou citando aqui, tem gente fazendo alguma coisa, não é com isso que eu dialogo, até aí tudo bem também, porque não tem obrigação de dialogar, né? Eu estou dizendo que se propõe a ser uma revisão, é uma revisão bem, assim, incipiente mesmo, uma revisão bem... Ele cita aqui também as produções do Maldonado, né, do Irá e da Valdilene. Eles têm aí uns 20 livros que eles vão falar de... Aqui está citando um. E cada livro, o Maldonado, ele se alimenta de muitas coisas. Ele vai em Paulo Freire, né? Ele não tem uma coisa teórica definitiva, né? Ou seja, essa revisão, que se propõe uma revisão, ela é bem, assim, rasteira, rápida, quase que feita de cabeça, assim. Acho que o que veio na cabeça dele, que ele lembrava, ele fez essa revisão. Aí vem uma coisa que eu achei bem legal, quando diz que, ainda que a BNCC seja feita do jeito que ela foi, de maneira totalmente antidemocrática, e ainda que ela seja confusa e misture muitas coisas, ela valida certas coisas do movimento renovador da educação física, entendendo ela como pertencente ao campo da linguagem e tendo como objeto a cultura corporal. Eu penso isso também, achei bem legal ele falar isso. Aí já entra no relato, que não é um relato coerente, tudo bem, mas a explicação para o qual ele não é coerente não me convence. Porque a professora, ela não fez esse relato baseado na discussão que está no livro. Talvez inspirada em alguns momentos, mas não baseada. Então, quer dizer que... E o livro não se propõe em nenhum momento... Ou seja, não é um livro para professores, sabe? Não é um livro para professores. É um livro para pesquisadores, para eles dialogarem algumas coisas da área na hora de fazer o seu campo teórico, seu quadro teórico, a sua revisão de literatura. É isso. Não tem uma proposta didática aqui, nem se propõe a ter.
E esse final é meio até que decepcionante, porque daí o relato da professora, ele meio que encerra o capítulo 6 com esse relato. Com esses problemas que eu já apontei, e aí já vem nas considerações finais, que eu gostei das considerações finais, mas ela tem um gostinho de introdução, né? Vocês perceberam isso? Parece que está começando tudo de novo, assim. Não sei se estou falando besteira aqui. Me ajudem aí. Eu não tive, não sei se o pessoal teve também. Bom, eu Sim, destaquei... eu tive, Claro. não sei, eu associei, tipo, esqueci o nome do negócio, meio que, sabe, andar naqueles brinquedos de parques, assim, sabe, você vai, pá, puta sensação, daí, se a hora que chega assim, putz, é o brinquedo, tipo montanha-russa, sabe, tipo, dura uns 30, 40 segundos, você fica um tempão na fila, manja, daí a hora que chega nessa fala, você fala, caraca, já acabou, cadê, né, não sei, esperando algo mais ali, sabe? Não sei se foi expectativa minha, mas eu fiquei com isso também. E para no mesmo lugar. Isso! Dá maior rolê, e a hora que acaba, você sai no Isso, mesmo lá. lugar. É. Eu tive essa mesma sensação. E olha que eu sou vedete do Walter Bracht. Eu tava louco para elogiar esse livro assim até amanhã. Mas simplesmente não rolou, tá? Claro, tem partes aqui muito interessantes, tem os limites nossos de conseguir dialogar com os autores que ele dialoga, isso acho que dificultou, mas em geral o sentimento é esse mesmo, de rodar, rodar, rodar e parar no mesmo lugar, né? Mostrar muitas coisas, não propor nada e parar no mesmo lugar. E eu acho que o pior é igual o João apontou, né? Tipo, o nome do livro é a educação física no Brasil. O que ela é e o que ela pode ser e o que ela vem sendo e o que ela pode ser, né? Acho que é o nome do livro. O que ela vem sendo e o que pode ser. Isso, o que vem sendo, ele respondeu. O que pode ser... Isso. Então, talvez não sei, né? Se tirasse o que pode ser, sei, gera uma expectativa aí, né? De alguma proposta, né? Algo nesse sentido. Eu acho que talvez a gente... Sabe quando você vai no cinema assistir um filme e você espera uma coisa, o filme é sobre outra coisa? Aí o filme não é ruim, mas você esperava outra coisa? Tipo A Vila. A Vila é puta de um filme bom. Mas quando eu assisti a primeira vez, eu achava que era um filme de terror, assim, de você ficar morrendo de medo, né? E aí eu assisti, eu fiquei, nossa, que filme ruim, porque... Mas depois, se você assiste com outro olhar, com o olhar, né, do filme de um thriller, de suspense, com uma reviravolta grande no final, ele é um puta de um filme, né? Então talvez seja um pouco isso também, a expectativa de encontrar aqui uma proposta pedagógica, meio que não é isso, o livro não é sobre isso, o livro é uma revisão do autor, sistemática, das discussões teóricas, talvez, de tudo que ele estudou a vida inteira, né, um cara que está há décadas estudando, e aí, no final, ele meio que deixa no ar aí para outras pessoas assumirem a proposta do que ela pode ser. Mas antes de eu falar da conclusão, eu tenho alguns pontos aqui, vamos passar para o Kaique, que já está bem alojado ali. Vai lá, Kaique. Estou, desculpa, bem na hora que eu cheguei em casa, acabou a bateria. Então, eu confesso que, assim, comparado aos outros capítulos, né, e parece até meio monótono eu falar, porque o João falou, o Adri falou, você falou sobre isso, só que o livro ele começa, né, muito, muito bom, né, lá no começo, todo capítulo que a gente lia, a gente falava bastante, a gente tinha bastante coisa a se falar, e aí, acho que das últimas 2 reuniões nossas, né, foi bem, bem tenso. E quando eu abri, né, o capítulo, e eu vi aquele ato de experiência, eu esperava que, tipo assim, em muitos momentos ela falava sobre as escolas que ela trabalhou, e em algum momento ela até falou sobre, eu trabalhei em 2 escolas de periferia, eu até fiz um pontinho de interrogação, porque eu esperava mais sobre isso, sobre como foi, né, essa didática dela nesses lugares, nessas escolas, né, eu esperava muito mais ela falar sobre do que simplesmente um cronograma de atividades, né, eu acho que ficou bem... a hora que eu vi, acho que tinha umas 3, 4 folhas seguidas, assim, só de cronograma, aí ela tinha uma explicaçãozinha embaixo, falando sobre como que era, os princípios. Eu acho que é bem legal, né, alguns pontos, né, da parte do jornal, alguns programas que ela faz com os alunos, mas, sei lá, eu esperava a cada, tipo, escola que ela trabalhou, a cada vivência dela, que ela se aprofundasse mais, né, e que a partir disso o autor, né, desse, né,
alguma resposta que a gente tanto procurou durante o livro. E a gente, né, todo capítulo falava, não, no último, vamos esperar isso. Eu acho que travou, Kaique. Pra mim, pelo menos. Sim, para mim também. Kaique, não tá saindo áudio. Das aulas. Eu achei bem legal, né? Porque é algo Agora que o voltou. aluno consegue se posicionar. Oi? Deu uma travadinha no seu áudio. Se você conseguir voltar uns 10 segundinhos e falar de novo, Tá bom. a sua última frase. Tá bom. Eu anotei, né, algumas partes do relato dela. E principalmente no momento ali que ela fala sobre o aluno como sujeito, não como apenas espectador das aulas de educação física, né? O aluno tomar esse papel de protagonista, assumir esse papel. Então, eu acho bem legal. Em alguns momentos fala, né, a língua que a gente tanto busca, mas eu confesso que conforme ela ia colocando, né, somente o cronograma, né, e das atividades por ano, aí uma explicaçãozinha, falava dos pais, falava da diretoria, da escola, eu achei que ficou bem vago. E eu esperava justamente, né, ele falar sobre isso e dar algum parecer do que é a educação física, do que ela pode ser, né? E acho que você foi muito certeiro na sua fala, né, de que quando a gente já sabe o que ela é, o que ela foi, mas o que ela vai ser, a gente ainda tá na busca. Mas acho que essa mudança, né, dessa legitimação da educação física, né, de conquistar essa força nas escolas, né, não só nas escolas, mas no campo todo, ela passa muito para nossas mãos, né, que tá todo mundo começando agora. Mas eu confesso que eu fiquei bem... Travou de novo, Kaique. Caiu. Aí, tá me ouvindo? Tô, se você fechar a câmera, talvez fique melhor. Não, é que conectou na caixinha, no Bluetooth, aí tava passando a sua voz na caixinha, por isso que não tava dando certo. Desliguei o Bluetooth já. Mas é isso, eu acho que eu esperava bem mais ela falar sobre como foram esses relatos dela, né, sobre ela se aprofundar. Tanto é que a hora que eu vi ali, né, eu trabalhei em 2 escolas de periferia, eu fiquei super instigado, porque eu gosto muito de ouvir isso, eu esperava ela falar sobre isso, mas aí ela... Tanto é que eu li muito rápido esse parágrafo, esse capítulo, né? Teve uma hora que eu passei acho que umas 3 páginas só de cronograma e eu anotava, eu lia, e eu fiquei bem chateado. Cara do João. Decepcionado. Bom, na conclusão, eu acho que tem alguns pontos aqui que merecem, né? Então, primeiro, ele está avisando, no primeiro destaque que eu fiz aqui, ele está avisando que a sociedade sempre muda. Então, novos discursos legitimadores para a educação física terão que ser forjados, né? Aí ele não fala isso sob pena dela padecer, mas para mim isso é meio claro, dado as últimas movimentações aí com a disciplina. Daí, ele vai falar sobre as disputas acadêmicas, né? Então, assim, na página 218 diz assim: desde essa culturalização da educação física, instalaram-se diferentes epistemes que se encontram em disputa, né? E aí isso é bem interessante, porque de fato é isso mesmo, a gente entende currículo como essa arena de enfrentamento. Então, eu não esperava que nenhum reforço das coisas que nós valemos, mas é claro que se dá no movimento de diálogo, né? Eu acho que isso é inegável. Então, assim, pelo menos quando eu vou numa obra que tem outra referência, como é o caso dessa, eu não vou para procurar problemas, assim, para negar, nem para promover a dialética, mas eu vou para ver em que pontos que há conexão e em que pontos que não há. Né? Então, acho que isso é importante para o campo. Mas parece que, de fato, conheço muitas pessoas ainda bélicas que querem realmente impor uma maneira de pensar, negando a outra. Então, isso é complicado mesmo. Aí ele vai dizer que a educação física tem um diálogo que é intenso com o campo da educação. Eu vejo isso pouco. A galera lendo o que está sendo produzido no campo da educação para trazer para a educação física. Então, acho que esse movimento precisa ser intensificado. Né? Ou se fazem isso sempre dentro da mesma perspectiva. Né? Sempre ou é Paulo Freire ou é Saviani. Né?
sendo que na educação existem muito mais fóruns do que esses dois. Esses dois fazem parte ali, né? Os neomarxistas e os freirianos, mas tem muito mais influências, não vejo isso chegando muito na educação física. Eu acho que precisa ganhar força esse movimento. Ele faz aqui uma citação entre o enfrentamento que as teorias críticas vêm sofrendo das teorias pós. Aí é um texto dele que está no Prelo, aí eu fiquei com vontade de ler, tomara que seja publicado logo, será que já não foi, né? Depois vou verificar se esse texto já não foi aceito. E ele cita a fala dele no Combrace. Eu estava lá escutando ele falar esse Combrace, né? E ele levantou a hipótese das teorias críticas precisarem se rever, não necessariamente para caminharem para o pós-crítico da filosofia da diferença, etc., mas pelo menos para movimentar o pensamento na direção de dar algumas respostas para algumas questões que pareciam ultrapassadas. Nossa, ele foi, assim, execrado lá. Tanto que no Combrace seguinte, 2019, foi em Goiânia, o pessoal de Goiânia é bem mais marxista, e aí eles chamaram Dermeval Saviani, o professor da Unicamp, marxista, para falar na abertura do evento. Como que meio que para dar uma resposta, né? Que as teorias críticas ainda eram importantes, etc. Uma discussão que, pelo menos para mim, me cansa, né? Acho que essa dialética crítica pós-crítica, inclusive vou submeter um trabalho no Combrace para falar disso, né? O quanto isso daí deveria estar ultrapassado, né? Acho que não é esse o ponto, né? Perde um pouco o foco, que é produzir uma outra educação física, para essas disputas acadêmicas, assim, que só tem importância para engordar o látis de meia dúzia de pesquisador, sabe? Enfim. Quer comentar, Kaique? Pode terminar, depois eu falo. Na verdade, tenho mais um ponto só. Que daí ele diz assim, nos 220 ele diz, ele vai falar sobre o esporte, né, que o esporte precisa ser tomado numa perspectiva crítica, que é fundamental que a prática pedagógica na educação física escolar tematize e auxilie a reflexão sobre os interesses que orientam as prescrições mercadológicas das práticas corporais. Pois bem, eu não vi isso no relato. Se isso é um dos pontos mais importantes, deveria, pelo menos, essa orientação estar no relato. Pode estar de maneira mais frouxa, assim, sei lá. Talvez um olhar de alguém que está querendo achar alguma coisa. Ah, mas como é que você vai falar de corpo e sociedade sem falar de capitalismo? Ok, tudo bem. Mas eu não vi no relato aquilo que ele considera muito importante. Mas, bom, a gente já falou que esse relato está bem deslocado aqui do livro como um todo, né? Talvez fosse até desnecessário, se não era para argumentar. E aí uma frase que eu gosto muito, né? Para encerrar o livro mesmo, diz assim: se os nossos contemporâneos são integrados à nossa sociedade primordialmente como consumidores, parece bastante pertinente que a escola, para além de preparar para o mundo do trabalho, também tenha a preocupação de educar para o lazer, do qual fazem parte, de forma significativa, as práticas corporais. Lazer, não numa perspectiva simples de consumo, lazer na perspectiva que ele discutiu aqui com os autores. Eu li essa questão do lazer, do lúdico, até comentei com o João, que daria um bom artigo, como a questão do corpo sem órgãos para Deleuze, né, que seria a produção de intensidade livre das amarras do capital. E aí essa frase eu achei interessante, porque com todos os avanços, me parece que o currículo cultural tem negligenciado esse aspecto, né? O aspecto de que a formação ela se torna excessivamente orientada para o mercado, ignorando os desejos dos alunos, das pessoas, dos seres humanos, né? O que eles querem fazer da vida acaba ficando para segundo plano, e a formação fica exclusivamente para você ser um bom profissional, é isso que interessa. Que você seja um trabalhador, um profissional competitivo no mercado, esse é o foco. Felicidade e todos os outros aspectos acabam ficando secundários, né? Não são abordados na escola. Não há uma pedagogia da felicidade na escola, há uma pedagogia da competência, né? É isso que interessa.
E aí, me parece que o currículo cultural também não avançou nisso muito bem. A não ser, talvez, assim, quem mais fale sobre isso é o crítico superador, mas também tem os seus problemas lá, que fica para outro momento, né? Que já é um livro já antigo e também introdutório para algumas questões, né? Mas como eu não li a produção do Lepel, que me disseram que é extensa, eu acessei algumas teses e dissertações, então eu encerro por aqui esse argumento. E é isso, vai lá, Kaique, pode falar. Eu acho que eu marquei um trecho aqui que eu achei bem legal, que fala assim, né? Não sei se o texto está certo, porque eu anotei no meu caderno, não estou com o texto aberto agora. Ele fala assim: a legitimidade que se quer advogar para a educação física no currículo escolar depende muito da função da escola na formação humana. Então, eu acho legal porque, assim, depende muito da função que a escola quer estabelecer na formação do ser humano, o que ela busca para esse aluno, o que ela quer para o futuro desse aluno. Acho que segue bem essa linha que você falou aí no meio da sua fala, sobre formar esse aluno para o mercado de trabalho, né? Muitas vezes com situações precárias, e não focar em nenhum momento em um lazer, na felicidade do aluno, na formação de um caráter, de uma consciência de classe social. Então, eu acho que essa legitimidade que a gente quer, que a gente busca para a educação física, né? Essa importância da educação física, ela sempre permeia, né? Ela depende muito da função que é a escola, da escola que a gente trabalha, da escola que a gente está implementando essa educação física, né? Se é uma escola que quer formar um aluno para passar no vestibular, ou um aluno para... Não que, né, Deus me livre falar, não estou falando que estudar na universidade não é o que a gente se preza, mas acho que existem coisas muito mais importantes do que isso, do que estudar, do que decorar uma fórmula para ir bem no Enem. Muito bem. Palavras finais, João, Helder? Tranquilo? Está contemplado. João Samurai. Também. Tudo bem, gente. Um abraço, então. Vou parar a gravação, vou pedir só para o João e para o Helder ficar um pouquinho para falar do livro, tá bom? Os demais... Valeu, pessoal. Obrigada, viu? Mas realmente acho que não foi legal o final do livro. Vocês estão extremamente chateados. Merecia uma foto. Abração aí para vocês. Tchau, Maria. Tchau, João. Tchau.